Este carro, com placas de Coronel Sapucaia, foi apreendido durante o policiamento de rotina da Defron, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, na rodovia MS 156, entre Carapó e Amambai. Esse veículo foi flagrado andando em velocidade incompatível com a via e os investigadores em patrulhamento observaram e suspeitaram da atitude do motorista. Então, resolveram realizar a abordagem do veículo, determinando que ele parasse através de sinais sonoros e luminosos. O condutor desobedeceu os policiais, fugiu em alta velocidade e foi perseguido. Durante a ação, ele abandonou o Volkswagen Gol às margens da rodovia e escapou correndo a pé por uma mata. Dentro do carro estavam 19 quilos e 100 gramas de skunk, droga conhecida como a super maconha. O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a sede da Defron em Dourados, onde o caso é investigado. Com investimento de pouco mais de 5 milhões, o governo do estado entregou oficialmente a nova sede do DOF, Departamento de Operações de Fronteira. O novo complexo policial leva o nome do ex-diretor da unidade, Coronel PM Adib Massad, e vai intensificar o combate à criminalidade na fronteira do estado. O resultado do DOF é um resultado não só para Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil. O DOF, nesses 35 anos, apreendeu 1.350.000 toneladas de entorpecente. É o melhor trabalho das fronteiras do Brasil em combate à criminalidade, a entorpecentes. E agora, com casa própria, com sede própria, essa estrutura, esse helicóptero vai ficar aqui em Dourados, trabalhando pela segurança. Pronto para entrar em operação, o helicóptero modelo AS-350B3, conhecido como Esquilo, é uma das aeronaves mais modernas da aviação. Essa aeronave vem equipada com imageador térmico capaz de localizar pessoas e objetos apenas pelo calor e também com farol de busca para operações noturnas, além de equipamentos aeromédicos, caso seja necessário. Para o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o DOF se tornou referência em todo o Brasil, um exemplo de sucesso que merece uma estruturação à altura. Nós somos inspiração e nós temos fomentado, como pioneiros no policiamento especializado de fronteiras, a criação de outros órgãos, como, por exemplo, o GEFRON do Mato Grosso, que tem sede em Porto Esperidião. E tendo aqui a sede do departamento, permite que outros oficiais, outros praças de outras localidades, de outros estados, participem dos cursos que nós fazemos anualmente. Construída para ser um grande propulsor no combate à criminalidade, a sede possui 1.434 metros quadrados, erguida em um terreno de 17.400 metros quadrados. O prédio terá heliponto, auditório, alojamentos, salas de aula, cozinha, refeitório e ambientes administrativos. A unidade ainda terá salas de logística, inteligência, investigação e cartórios e permitirá ampliar e modernizar as atividades. A estrutura física que está nos sendo entregue hoje é um reconhecimento de todo um trabalho, de toda uma história, 35 anos protegendo as fronteiras de Mato Grosso do Sul e servindo ao Brasil, porque o trabalho que nós desenvolvemos aqui, ele reflete em todo o Brasil. No ano passado foram tirados de circulação 264 quilos de pasta base de cocaína, enquanto esse ano já foram apreendidos quase 800 quilos desse mesmo entorpecente. Já com relação à cocaína, os números estão ainda mais impressionantes. Em 2021, foram apreendidos pelo DOF cerca de 167 quilos da droga, enquanto somente nos primeiros 6 meses deste ano, as apreensões superam 1 tonelada. Com esse resultado, o DOF chega a um montante que superam até mesmo as apreensões realizadas nos últimos 4 anos pela unidade. Somente nos primeiros 6 meses do ano, já foram retirados de circulação aproximadamente 330 milhões de reais em drogas e produtos de contrabando e descaminho. Nós esperamos que todos esses investimentos resultem naquilo que é mais importante para a sociedade, que é a redução da criminalidade, é a redução da capacidade das organizações criminosas que geram violência. Durante a cerimônia, foram entregues as medalhas Águia da Fronteira para aqueles que, direta ou indiretamente, construíram e fizeram parte da história do Departamento de Operações de Fronteira.
No período que antecede as eleições e depois delas, a lei brasileira garante a chamada imunidade eleitoral, que impede que prisões aconteçam nessa janela de tempo. A razão dela é porque é para que os eleitores, né, e os candidatos possam exercer de forma plena, né, a sua candidatura, o seu direito a voto, né, o direito de ser eleito. Para os candidatos, esse período de imunidade começa a valer 15 dias antes do pleito, ou seja, desde o último dia 17. No caso do eleitor ou do candidato, né, por sentença penal condenatória por crime inafiançável. As regras sobre prisões no período eleitoral não são restritas a candidatos. Com exceções, elas alcançam também o cidadão comum, que não esteja concorrendo a cargo nenhum. Com relação aos eleitores, aos cidadãos comuns, né, o que estão participando como eleitores da eleição, o período de imunidade eleitoral vai de 5 dias antes da realização do pleito até 48 horas depois. Vale lembrar que, passado o período de imunidade, havendo mandados e motivos, as prisões voltam a acontecer normalmente. O fato de se suspender ou de não se permitir prisões, em certos casos, no período das eleições, também não quer dizer que exista uma impunidade, não é? Essa, vamos dizer assim, a autorização de prisão, ela fica apenas suspensa. A apicultura é uma prática muito antiga, que inclui técnicas de criação de abelhas e a extração e comercialização de mel e outros produtos vindos do inseto polonizador. Se há 25 anos alguém falasse que o Adriano seria um apicultor de sucesso, ele não acreditaria. Hoje, o produtor faz do mel a sua principal fonte de renda. Tudo começou com mel. Eu era mergulhador de cavernas e o pessoal me perguntou. E nós descobrimos uma caverna que a gente chamou de buraco das abelhas, porque as abelhas iam todas lá na época da seca para tomar água. E aí eu montei uma pousada e os turistas me perguntavam: bom, buraco das abelhas, cadê o mel? Aí eu procurei um apicultor, ele me forneceu algumas garrafas de mel e eu comecei a vender. Aí um outro mergulhador me perguntou, falou: e cadê as abelhas? Aí eu consegui a minha primeira caixa e desde o princípio, quando eu consegui a minha primeira caixa, ver as abelhas trabalhando, aquilo me emocionava. Foi amor à primeira vista, né? Então eu conheci as abelhas, daí eu fui multiplicando, cheguei a um número de 10 colmeias, comecei a produzir um pouco de mel. Como eu digo sempre, que eu nunca me esqueço do meu primeiro balde de 20 litros de mel. Depois também eu nunca me esqueço do meu primeiro tambor de 200 litros de mel. Depois, que também foi marcante, foi o meu primeiro caminhão truque carregado de mel. E de lá para cá foi só sucesso, graças a Deus. Como todo caminho rumo ao sucesso, houve também desafios. Quando o Adriano disse à família que estava pensando em vender todo o rebanho que tinha para investir na apicultura, alguns torceram o nariz e disseram que era uma loucura. A apicultura naquela época era uma coisa que pouca gente praticava, E eu cheguei e falei para minha família, né, que eu estava com a ideia de vender tudo que eu tinha investido na apicultura. Né, meus irmãos, irmãs e coisa, todo mundo me chamou de louco. Só recebi o apoio da minha esposa, dos filhos, né? Porque eu queria fazer algo diferente, porque a abelha é algo diferente. É uma coisa ecologicamente correta, socialmente justa e rentável. Realmente não era uma loucura, ou um sonho inatingível. E com a assistência técnica da FamaSul, muitos produtores, como o Adriano, deram os primeiros passos para o crescimento. E agora ele pensa até exportar o seu mel para o Canadá. Eu sozinho jamais conseguiria encontrar um cliente lá fora, né? E eles nos ajudam nisso. É uma coisa que, quando eu comecei, era uma coisa muito distante na minha cabeça. Eu comecei assim, falei, eu vou fazer, mas, sabe, eu acho que como que eu vou encontrar esse cliente? De repente,
aparecem rodadas de negócios organizadas na FamaSul e coisas, rodadas de negócios online. A gente está fazendo uma capacitação para isso, para exportar. Então, tudo isso vai dando bagagem para a gente, né? Para a gente mandar a coisa para fora, valorizar o produto, agregar valor. A assistência técnica há 8 anos ajuda a transformar a vida de muitos produtores. O Nivaldo lembra bem como tudo começou e ainda fala da expectativa de quantos produtores pretendem atender até o final do ano. Em 2014 iniciamos com 3 cadeias produtivas e a cada ano que passa a gente vem colocando novas cadeias, vem evoluindo a assistência técnica para o produtor, né? Atualmente a gente, até o final do ano, né, a gente vai atender 15 cadeias de produção aqui no Mato Grosso do Sul. Ajudar a transformar as vidas dos produtores foi exatamente o que fortaleceu não só o crescimento deles, mas da FamaSul também. A assistência técnica é um serviço muito gratificante, ela é um serviço que, para nós aqui, que a gente vê de fato a transformação, as coisas acontecerem na ponta, dentro das propriedades, junto com o produtor. Quando o produtor vem e nos comenta, nos relata, a gente pega os números e avalia, é muito gratificante e traz aí mais força aí para a instituição continuar entregando o que tem de melhor aí para o produtor rural. E é claro, com tanto sucesso, nossa equipe não poderia deixar de provar os produtos do Adriano. Agora é hora de acompanhar um pouco da rotina deste apicultor. Pronto, agora já estou equipada. Só falta as luvas. Então, vamos lá. O barulho é impressionante, né? Aqui encontramos a transformação de vida nítida no Adriano. A apicultura e assistência técnica dada pela FamaSul fizeram dele um produtor de sucesso. Não tenho palavras para dizer o que a gente sente. Eu amo o que eu faço e ainda ganhar dinheiro com isso, não tem emoção maior. A Cícera trabalha há 24 anos vendendo brinquedos, então tem a clientela bem antiga e fidelizada. Faltando mais de 2 semanas para o Dia das Crianças, ela está otimista com as vendas. Quando eu comecei aqui, que já faz 24 anos, né? Tinha 5, 6 anos a média. Aí hoje ele já compra para o filho dele. Tem muito isso daí, eu tenho muito esse tipo de cliente e é muito gostoso. Nós estamos numa grande expectativa, né, de vendas mesmo, né? Porque geralmente as pessoas deixam tudo para a última hora. Isso é de praxe, é mania do brasileiro. Mas estamos com as expectativas boas. Essa outra comerciante vem se preparando há bastante tempo para a data e diz que já notou diferença nas vendas. A gente já está se antecipando com os patins, com a diversidade de carrinho, de Barbie, essas coisas a gente já está antecipando para poder atender esses clientes. Está vindo muitos pais já comprar alguns brinquedos mais sofisticados. O Pedro Magalhães é gerente dessa loja de brinquedos. Ele está até pensando em aumentar o quadro de funcionários para atender a demanda. Até porque passamos 2 anos bem complicados por conta da pandemia. Desde o ano passado, assim, já vem recuperando já foi muito bom ano passado e esse ano está sendo bem melhor. A gente aumenta o nosso quadro de funcionários de 10 a 15 funcionários, contrata aí para esse dia, né? Porque no último dia, na última semana ali é uma explosão, né? E a gente tem que estar preparado. São tantos brinquedos que a gente fica até em dúvida em qual escolher. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio MS, em parceria com o Sebrae, revelou que a movimentação no Dia das Crianças deve ser de 242 milhões de reais, entre presentes e celebrações neste ano. É o que explica a economista Regiane Dedé. Esse valor é 63% superior ao ano passado. Então, nós temos uma expectativa muito positiva para esse Dia das Crianças. O consumidor está mais propenso a comprar e o valor médio, tanto do presente quanto da comemoração, está maior. O empresário ele pode se preparar para receber esse consumidor que pretende ir comprar à vista com desconto ou de forma parcelada também, e preza pela variedade e pelo bom atendimento.
A economista ainda lembra sobre alguns exemplos que chamam a atenção do consumidor. Por meio das vitrines, por meio do que a criança deseja ganhar. Então, o empresário ele tem que estar bem antenado, né, nessas questões para receber esse consumidor. E 84% dos consumidores pretendem comprar presencialmente. Então, é uma dica para que esse empresário esteja preparado para receber este consumidor e também precisa estar em sintonia com a criançada que estarão escolhendo os seus presentes. No último dia 21 de setembro foi comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Em alusão à data, foi realizado o 2º Seminário de Políticas Públicas de Mato Grosso do Sul para a população. A subsecretária do Estado de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, Thelma Nantes de Matos, destaca a importância do evento. Estamos caminhando junto para a questão da acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Então, assim, a questão da acessibilidade à informação, à comunicação, aos espaços, à informação de todos os espaços que nós temos aqui. Então, é uma conquista porque as pessoas têm esse espaço e temos aí a garantia de ter prioridade no atendimento. Isso é muito importante. Quando nós, pessoas com deficiência, temos prioridade e é respeitado, significa que as barreiras atitudinais foram quebradas. Nas pautas do seminário, uma esperança. O Estado aprovou um fundo com verba para a criação de um projeto para a pessoa com deficiência. É uma reivindicação do Conselho Estadual de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, que trata-se da criação de um fundo de apoio aos direitos das pessoas com deficiência, com previsão de recursos para ser trabalhado nos próximos anos. Na assistência social, nós temos as residências inclusivas que atendem as pessoas com deficiência antes de elas chegarem aos 60 anos. E as pessoas com deficiência, como as demais, elas estão tendo estão, digamos, vivendo mais, né? Então, a gente precisa rever isso. Nós recebemos no Conselho uma reivindicação de uma pessoa com deficiência relativamente que em Três Lagoas não tem carro adaptado para as pessoas com deficiência se habilitarem como motoristas. Então, é um pedido que nós vamos fazer aqui. Nós precisamos ter mais informações. E é isso que também nós íamos buscar aqui no seminário. E falando em Bioparque Pantanal, essa semana, um direito importante conquistado pela pessoa com deficiência. A partir de agora, o local destina uma cota de 10% da sua visitação diária para o público. Por acreditarmos que experiência e conhecimento é um direito de todos, nós implementamos, antes mesmo da abertura oficial em maio, nós já havíamos pensado em várias estratégias para poder não só receber as pessoas com deficiência, mas acolher elas também. E a partir de então, várias ações foram implementadas e agora, recente, nós implementamos as cotas diárias para pessoas com deficiência e idosos. Maria Fernanda afirma que todos os espaços e profissionais estão preparados para receber o público. Nós contamos com profissionais capacitados, todos os nossos condutores, eles passam por treinamento, nós temos um protocolo de atendimento acessível, nós contamos com professor intérprete, com tecnologia assistiva, eles têm tablets com audiodescrição de todos os espaços daqui, todos os tanques e libras também. Os tanques são identificados em braille, temos também o guia de visitação em braille. Todos os pavimentos, eles têm acesso a elevador. A subsecretária reforça a importância da quebra das barreiras de preconceito. É momento de refletir o que nós temos, o que nós queremos e o que nós precisamos de reivindicar para a sociedade, para o Estado. As pessoas sem deficiência tiverem uma atitude de empatia, de solidariedade com as pessoas com deficiência, tudo vai se resolver.